Olá, bem-vindos à Mais TV. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e urbanismo. O nosso convidado vem lá de Passo Fundo, Fernando Polezelo. Atuando há mais de 20 anos nos setores público e privado, Polezelo já entregou centenas de obras, mas o mais emblemático de seus projetos está na maior torre residencial do Rio Grande do Sul, o Chardonnay 257, com incríveis 140 metros de altura. Estes e muitos outros assuntos vamos conferir ao longo deste grande bate-papo. Fernando, muito bem-vindo aos estúdios da Mais TV. Obrigado, é uma grande honra. Já segue a gente? Vai lá no YouTube, @amais-tv. Esta matéria que nós vamos começar a gravar e muitas outras está lá. Siga a gente, compartilhe tudo que está nas páginas do YouTube. Então, Fernando, fala para nós como começou essa trajetória belíssima. Olha, essa trajetória começou em 2003, o ano que eu me formei na Faculdade Federal de Pelotas, e a partir daí, por alguns giros por Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trabalhei um pouco no litoral logo que eu me formei, depois vim para a Serra, onde trabalhei 15 anos no setor público, numa prefeitura de São Jorge, e nesse intervalo, aos poucos foi se encaixando onde hoje eu trabalho de fato, né, que é o meu escritório em Passo Fundo. Como foi trabalhar no setor público? É um desafio diferente, né? Há mais morosidade própria do sistema público, né? É uma certa dificuldade em ver as coisas acontecerem na velocidade que a gente imagina, mas é uma experiência fantástica, principalmente por lidar com as mais diversas situações. E hoje não trabalho mais no setor público, hoje eu vejo que tudo isso aí fez parte do que a gente tem como nosso trabalho. Tudo isso acaba, de certa forma, a gente conseguindo incorporar em alguns momentos aquele conhecimento que, numa certa altura, parecia que não seria útil para o que hoje a gente faz. Hoje o nosso trabalho é mais direcionado a casas e prédios, mas aí o cara vê que lá pelas tantas tem algum assunto de paisagismo que foi lidado numa praça para alguma prefeitura, ou um assunto, enfim, diverso que não é exatamente o que a gente tem, mas que acaba encaixando. É como que eu sempre brinco, a gente começa como clínico geral e depois acaba virando mais um especialista em determinada área, né? Fernando, saiu de uma cidade de quantos habitantes? 3.000. 3.000 habitantes, São Jorge. Isso. Foi estudar em Pelotas. Isso. E voltou para São Jorge para trabalhar no setor público, é isso? Isso, eu passei no concurso e aí lá eu trabalhava, né, 20 horas no setor público e nesse intervalo a gente fazia as nossas, nas outras 20 horas também nossas obras particulares, né? E aí eu comecei em algumas prefeituras, eu tenho, por exemplo, alguns pórticos em outras prefeituras, algumas praças, ou seja, continuando no setor público, e também algumas parcerias privadas, seja direto com o cliente final ou através de construtoras, né, prédios, casas, enfim. Em que momento você virou a chave da tua vida? Tu sabes que a chave começou a ser virada quando, depois de uns 10 anos, eu pensei, vamos tentar renovar um pouco, fazer alguma coisa diferente. Eu fui fazer a pós-graduação, Gestão de Negócio e Construção Civil, na FGV de Passo Fundo. E aí conheci um pessoal da mesma área, conheci um engenheiro que hoje é meu bom amigo aí, que me proporcionou fazer na construtora dele, a construtora Una, ele é sócio, o primeiro projeto. E a partir daí, ao natural, veio o segundo e foi vindo, e aí depois de um certo tempo comecei a morar também em Passo Fundo, e há 6 anos atrás conheci minha esposa, hoje eu tenho um filho de 7 anos, e aí 2 anos atrás, eu digo, não, agora é hora de radicar de vez em Passo Fundo. Aí eu larguei São Jorge, ainda tenho algumas obras lá, meus pais continuam lá, enfim, eu continuo fazendo esse contato, mas ao natural, o trabalho mesmo, assim, o mercado está sendo direcionado a Passo Fundo. Fernando, essa parceria com a Una, você já fez 4 projetos. 4 prédios. 4 projetos, prédios. Isso. Você falou que você não é a parte final, você só faz
a parte de projetos, é isso? Eu sou projetista autônomo, né? Eu não trabalho dentro da UNA, assim como dentro de nenhuma outra empresa. Eu faço projetos, a UNA hoje é a minha principal cliente, lá em Passo Fundo, e são 4 prédios, todos com nome de vinho, né? É uma característica da UNA. Começou lá em 2010, acho que foi isso. O Vila Malbec, depois, uns 5 anos depois, veio o Taná, depois o Casa Merlot e mais recentemente, então, o Chardonnay 257. Você falou que é um arquiteto autônomo, faz projetos para a UNA, mas se alguma empresa do Brasil quiser te contratar, você está disponível para isso? Sim, sim. Tanto é que eu já tenho projetos em outras cidades, né? Vou citar um caso específico de prédios. Tem aqui na região de São Jorge, Biraiaras, tem em Ijuí, tem Farroupilha também, e tem outros projetos também em Passo Fundo, além da UNA, né? Chardonnay 257. Esse tem muita história para contar. Como se idealizou esse projeto? Olha, a idealização dele foi um momento mágico, vamos assim dizer, porque hoje o projeto que de maior magnitude, vamos dizer, dos que eu trabalhei foi, por muita sorte, assim, o destino, o trabalho que a gente mais tempo ficou trabalhando, mais tempo ficou dedicado. Foi na época da pandemia. Então, a gente ficou 1 ano e meio fazendo projeto. Isso é meio que raridade hoje em dia pela velocidade da construção em si. E, inclusive, foi no período da pandemia. Então, para que tu tenhas uma ideia, Nistel, a ideia original, a proposta original da construtora para o Chardonnay nem era de ser 1 por andar e ter toda essa altura. Eles queriam o quê? 34, 35 apartamentos, quase 200 metros quadrados privativos e, a princípio, 2 por andar. E aí eu fiz todo um esboço, estava legal, estava bacana, mas, de repente, numa conversa com os sócios, disseram, se fosse fazer 1 por andar, eu digo, não, para tudo. Perco meu período de esboço aí, mas eu tenho certeza que o produto vai ficar muito melhor. E aí começou a concepção, começou a criação dele. No início ele era para ser com linhas mais retas, puxando mais para o concreto aparente, enfim. Aí depois a gente pensou, vamos tentar inovar, vamos tentar inserir um pouco as curvas. Então foi todo um processo muito prazeroso, né? Um desafio bem interessante, porque envolve as várias áreas da nossa profissão, desde a área de criação, né, como deixar um prédio que tem uma torre tão esbelta, no sentido de ser estreita e alta, contrastando com uma base larga e baixa, como fazer harmonia entre eles, como usar de linguagem arquitetônica para isso, como também fugir da esfera arquitetônica em si, enquanto arquitetura, e entrar na parte da engenharia, que é o grande desafio da parte de quem trabalha com prédio nessa altura, é lidar com a estrutura dele em si, né? Para que tu tenhas uma ideia, falar uma coisa bem técnica, assim, a média dos pilares num prédio, aí, vamos dizer, de 20 por 60, o cara está na obra, nem percebe ele. Ali a gente adotou, tem 30, 40 por 2 metros, 2,5 metros. Então é uma parede quase que inteira com um grande pilar, exatamente para suportar o vento. Não é nem o peso do prédio, é suportar o vento. A natureza, né? A natureza. E aí não tem como não considerar isso tudo no início do processo criativo do prédio. Então, logo que a gente começou a lançar, chamamos a parte da engenharia, através do engenheiro Vicente, e ele já foi lançando os pilares e a gente foi incorporando na arquitetura e teve que haver esse casamento, porque senão não ia ter a eficiência que de fato ele passou a ter, né? 140 metros de altura para um prédio esbelto e fino, 140 metros. Quanto foi para baixo? Olha, eu não sei te dizer em números assim, agora eu sei te dizer que foi muito concreto. Para que tu tenhas uma ideia, a área da torre equivale a 15% da área da base, mas o concreto usado nela equivale a 65% do total da obra. Então, para garantir, né, a resistência a esse efeito de vento, teve que ter uma base muito forte, né? E aí, imagina, tem toda uma técnica construtiva por trás para dar conta disso, que não é tão simples assim, né? Eu, de fato, eu me envolvo mais, como eu te falei, com o projeto e não com a execução. Então, por números, eu não sei te dizer, mas a gente sabe que não é uma das coisas mais fáceis. Você falou que ficou feliz em saber que você ia projetar 1 por andar.
Mas mesmo assim se torna gigante. Um apartamento de quantos metros quadrados? O apartamento privativo ele tem 193, tá? Nossa! Ele é alto padrão, é um bom apartamento. Mas a alegria é que a gente, enquanto arquiteto, a gente sabe que o produto fica diferenciado. Tu imagina que tu tem a contemplação em 360 graus, de todas as faces, de todos os ventos, de toda a posição solar. A tua distribuição dos ambientes fica muito melhor, a tua exploração visual fica melhor, até a tua liberdade arquitetônica para fugir um pouco do que geralmente acontece, que é aquela simetria, enfim, a gente consegue expor mais enquanto artista quando se tem um só por andar. E eu particularmente, eu acho a esbeltez uma característica fantástica em prédios. Passo Fundo eu considero uma cidade privilegiada porque o plano diretor ele é flexível no sentido de permitir que se construa em mais alturas, mas tudo respeitando a natureza, porque o nosso plano, ao passo em que tu ergue, tu afasta dos recuos. Então, na verdade, as garantias de salubridade, de ventilação, de insolação, ficam garantidas da mesma forma, mas a cidade como um todo, verticalizada, fica até mais bonita. E os prédios, os 4 que eu fiz da UNA, a gente está falando aí de 22, 27, 18, acho que tem o Taná, e agora de 40 andares. São todos prédios relativamente altos. Então, já por essa expertise aí de saber que quanto mais alto, né, usando essa aspas aí, mais bonito, imagina, quando a gente tem a possibilidade de fazer um por andar em 40 andares. Se você tivesse que pensar nesse projeto, a parte que mais brilhou aos teus olhos? É uma boa pergunta, porque eu acho que são várias. Talvez a parte que mais tenha brilhado, e aí é uma coisa bem pessoal minha, assim, a gente trabalha, eu vou entrar bem na área da arquitetura mesmo, tá? A gente trabalha em concomitância entre a planta e o volume, e aí a gente pega, faz lá o volume do apartamento em si e manda multiplicar por 20. Aí no que foi afastado, e eu já tinha um entorno que um prédio ao lado é o Taná, e aí o cara vê aquela relação, aquela diferença, parece que dá, opa, o que está acontecendo, entendeu? Sim. E foi exatamente esse momento que aconteceu, e a partir daí, até em diálogo com a minha esposa, que é arquiteta também, eu comentei, eu digo, olha, esse prédio, será que não é um dos mais altos do estado? Daí a gente foi pesquisar, porque nunca foi intenção ser o projeto do prédio mais alto do estado, foi uma consequência. Quando a gente procurou na internet lá, que o mais alto estava em torno de 130 metros, e a gente estava nessa altura aí, a gente usou disso, foi apresentado para a UNA, o pessoal não sabia, e aí a gente fez o quê? Pequenas alterações no sentido de elevar mais ainda, colocar o último andar com o pé direito, sendo duplex, colocar a área condominial, que antes era concentrada em um único pavimento, em um pavimento e meio, e assim se deu para chegar, e chegou no resultado final em 140 metros. Né? Então vocês não tinham a intenção de ser o prédio mais alto? Foi uma surpresa para todos? Foi uma surpresa, tanto é que eu te falei que a ideia original era 2 por andares, né? Sim. 2 por andar, então ia 2 apartamentos, então ia ter lá seus 20 e poucos andares. Né? Você tem noção pessoal de que você está escrevendo o nome da história da arquitetura no Rio Grande do Sul? Já parou para pensar nisso? Eu acho legal essa parte nossa, enquanto arquitetos, da gente deixar o legado, né? Até eu faço até um vínculo com os meus anos de setor público, onde a gente faz um pórtico de uma cidade, aí a gente sabe que daqui uns dias está passando lá o netinho e diz, o vô que fez, assim. Eu acho que todo arquiteto, artista gosta dessa simbologia, assim. E isso é legal da parte do Chardonnay, porque por mais que depois vão ter outros prédios mais altos, isso é meio que ao natural, em dado momento houve esse ícone, esse nome, esse título, né? E o legal disso tudo é que a cidade como um todo se orgulha junto, sabe? A gente vê isso, a gente escuta quando a gente passa, conversa com o pessoal. O pessoal aqui de São Jorge, aqui perto, né? A gente conhece todo mundo, os caras usam como referência, lá em Passo Fundo está o prédio mais alto, o pessoal daqui que fez. Então isso é muito legal, é uma das partes mais gostosas da arquitetura, né? Já que a arquitetura, em tese,
não é uma profissão que dê tanta rentabilidade, mas pelo menos ela dá o aplauso, né? Digamos que a UNA te deu um presente que te credencia hoje para fazer grandes projetos, independente de ser UNA ou outras empresas. Consegue ver isso? Eu vejo e eu sou muito, muito grato a eles. Eu me sinto um privilegiado. Lógico, da nossa parte nunca houve pouco esforço, né? Mas eu me sinto um privilegiado porque não é fácil conseguir ter esse tipo de oportunidade, né? Agora, uma pergunta que não é tua área, mas quem está assistindo e está entendendo um pouco mais a história desse grande empreendimento, é saber, de fato, se já foram vendidas todas as unidades e valores. Parte de quanto? Hoje parte aproximadamente de 3 milhões o apartamento, tá? Também, novamente, não estou dentro da empresa, não consigo dizer com precisão. Ao que eu lembre, era em torno de metade, um pouquinho mais que isso lá na origem. A gente está falando de 3 anos atrás. Aí tu vê que o empreendimento foi um sucesso pelo que cresceu. Se não me engano, são 34 apartamentos, tá? 33 pavimentos, apartamentos tipo e mais o duplex, né? De cobertura, e eu acho que faltam só 10. E o prédio está agora finalizando a parte da estrutura em si, que é a parte do concreto, de erguer os pilares e vigas, obviamente, né? Ao passo que está chegando no último pavimento, já está sendo levada junto, de baixo para cima, as partes das alvenarias, rebocos e tudo mais. E a previsão de entrega daqui a 1 ano e pouco, é 2025. Então se vê que é um sucesso, né? Fernando, Passo Fundo é referência em áreas de lazer. Por que Passo Fundo? Te referes mais a lazer em prédios, né? Isso. Em áreas, em edifícios. Eu não sei onde é que foi a origem disso. Eu acho que ela tem bastante referência do que se faz nas praias, Balneário, Itapema. Mas isso hoje é concretizado em Passo Fundo, tá? Cada vez mais as pessoas não estão mais saindo dos seus prédios, dos seus edifícios, estão ficando por casa e estão fazendo dessa área de lazer condominial a extensão da sua casa. Então, da mesma forma que antigamente os apartamentos em si eles eram um pouquinho maiores, hoje eles são menores, mas a área total de uso do morador ela é maior. E Passo Fundo, eu sei que, de fato, a sua pergunta faz sentido, porque ela é referência, a gente é procurado. Eu tenho um projeto em Ijuí que o pessoal chegou a partir disso, exatamente porque os edifícios eles estão inserindo bastante essas áreas de lazer. No caso específico do Chardonnay, tem um número bem interessante. O prédio como um todo tem 15 mil metros quadrados, 2.500 metros é de área de lazer. Então, quem está nesse prédio, além de ter uma exclusividade, de estar em um apartamento único por andar, de ter visão em 360 graus da cidade como um todo, ele tem lá embaixo um salão de festas, 2 piscinas, uma aberta, uma fechada, uns 3 quiosques, uma academia gigantesca. Lá no subsolo tem uma garagem vende, né, para fazer barulho. Tem bastante espaço aberto. Enfim, é quase como se fosse um resort dentro de um prédio. Outra característica que eu acho interessante, e isso é do Chardonnay também, o pessoal está exigente. Geralmente o prédio ele é só residencial, não tem muito comércio junto. O Chardonnay, especificamente, o slogan dele não, continua sendo a mais alta torre residencial do Rio Grande do Sul. Porque na época que estava lançando, havia um protocolo na cidade de Taquara de um prédio que teria uma altura até um pouquinho maior, mas ele teria comércio junto. Então, isso também é uma característica que vai fazer com que provavelmente esse título continue por mais tempo. Porque a tendência natural, quando tem empreendimento de grande tamanho, é inserir comércio. E o Chardonnay também nisso ele é exclusivo. Isso está sendo uma tendência, as famílias quererem comprar empreendimentos tipo esse, de estarem mais, não outdoor, e sim indoor, né? De estar mais dentro.
A pandemia também fez com que as pessoas olhassem mais para dentro de casa e não para fora de casa. Isso tem ajudado, né? Não só isso ajudou, não só tem ajudado, como especificamente, voltando ao Chardonnay, teve 2 casos que foram reflexo da pandemia. O primeiro que no próprio apartamento foi colocado espaço de home office. Antigamente o pessoal fazia o quê? Deixava um quarto do canto para fazer seu escritório. Mas lugar de escritório não é no quarto. O home office dentro do Chardonnay, logo que tu acessa junto ao hall de entrada, tu tem um espaço para o teu escritório. E mais do que isso, nas áreas de lazer, área condominial, de uso comum, a gente focou muito na criançada. Tá? Hoje a gente até brincava. Depois da pandemia a gente percebeu que o adulto se basta ao redor de uma bancada lá, com seu vinhozinho, com sua cerveja. Criança não. Então lá tem vários espaços kids, que vai desde do bebê aí, com fraldário, por exemplo, como uma fase um pouco mais avançada, como depois um game space, como também uma mini quadra poliesportiva, uma parede com pé direito duplo para escalada, enfim, cada vez mais, porque a gente percebe isso aí. Acaba criando uma microsociedade dentro dos próprios moradores, que eles vão lá para baixo e lá a galerinha toda brinca junto, né? Fernando, para a gente encerrar esse papo, que eu acho que a gente teria muito mais do que falar sobre esse grande empreendimento, 140 metros de altura, já sabemos que sim, já tem o título do prédio mais alto do Rio Grande do Sul, mas o que tem dentro dele, o que transforma esse 140 metros uma joia? Ele é pensado em todos os detalhes, né? Não é só a altura dele, não é só a área condominial, é o capricho, é a preocupação da construtora em ter um paisagismo inteiro, se quem puder ter esse privilégio, essa oportunidade de olhar na internet, procurar por Chardonnay 257, vai ver que todo o embasamento com bom paisagismo. Ele é um prédio requintado, tem as linhas que uma hora são retas, depois se transformam suavemente em curvas, e elas vão conduzindo o observador, e o observador está lá embaixo, ou está no segundo andar, ou está no último, ele está tendo as mesmas referências, sendo que essas linhas vão ser todas feitas em ACM, ou seja, não é tão simples assim. É um belo prédio, eu acho que vale a pena conferir, assim, e eu me orgulho bastante de poder ter participado dele. Fernando Polezelo, muito obrigado por estar aqui na Mais TV, aqui em Guaporé. Quando quiser falar mais sobre o prédio, estiver na nossa região, por favor, venha até a Mais TV, tragam pessoas aqui que queiram falar um pouco mais sobre o projeto. Muito obrigado por essa brilhante entrevista e sucesso e vida longa aí para os teus novos desafios. Eu que agradeço a oportunidade de falar de uma coisa que a gente gosta bastante aí, tá? Dá para ver nos seus olhos brilhando. Já segue a gente? A Mais TV. @amais-tv lá no YouTube. Segue, compartilha. Ok? A Mais. A TV feita para vocês.